Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da nossa reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Hoje continuaremos no mesmo tema da semana passada, cujo podcast foi feito pela Simone, e hoje o Johnny, companheiro nosso convidado especial lá de Itumbiara, vai continuar no mesmo assunto. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Eles também estarão, junto com o Ítalo e comigo, na nossa live, hoje mais tarde, continuando esses comentários e aprofundando este tema tão importante. Vivemos momentos de decisão, de escolhas e de profunda reflexão de quais caminhos queremos seguir. Convidamos então a todos nós para refletirmos nesse tema junto com os companheiros e lembrando, no final faremos a nossa prece e contamos sobretudo com o auxílio da espiritualidade maior. Caso você queira ou precise, pode aproveitar esses instantes de mentalização e de aproximação dos espíritos companheiros e amigos da espiritualidade maior e colocar um recipiente qualquer com água para fluidificar ao seu lado. Então, irmanados neste sentimento e nessas vibrações do Evangelho, convidamos a todos. Vamos ouvir? Olá, eu sou o Johnny Ribeiro e moro em Itumbiara, cidade de Goiás, na divisa com Minas Gerais. A amiga Simone Gonçalves e eu estamos fazendo o estudo sobre o capítulo 16 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Não se pode servir a Deus e a Mamon, a convite dos amigos do Grupo Espírita Irmão Áureo de Uberlândia, em Minas Gerais. Esse capítulo é bastante interessante. Allan Kardec e os bons espíritos superiores que monitoraram na codificação do Espiritismo selecionaram passagens bíblicas para trabalhar depois algumas questões essenciais nas nossas vidas. O que é a verdadeira propriedade, as provas da riqueza e da miséria e o emprego da fortuna, entre outras coisas. Isso tudo focado numa questão básica que é o desapego dos bens materiais ou dos bens terrenos. Nós vamos focar numa parte que está nas instruções dos Espíritos com duas mensagens sobre a verdadeira propriedade. Nessas mensagens são dois Espíritos, um é de Pascal e o outro assina M, Espírito Protetor. Nas mensagens trabalha a seguinte questão: o homem e a mulher encarnados têm de si só o que ele traz de bom e de mal ao reencarnar e o que ele leva ao desencarnar também de bom e de mal. O resto, nós somos apenas usufrutuários. Nós não somos proprietários reais. Quando eu digo a minha casa, o meu carro, o meu livro e até o meu corpo, na verdade, de fato, eles não são meus. Porque quando eu desencarnar, eu não vou levar a minha casa física. Eu não vou levar o carro, ou a moto, ou a bicicleta que eu usava para me locomover aqui como encarnado. Eu não vou levar o livro físico. Eu vou levar o conhecimento que eu adquiri ao longo de uma existência e o saldo das boas ou más ações que eu fiz ao longo desse período. Não mais do que isso. Então, por isso é que se trabalha tanto nesse capítulo essa questão do desapego dos bens materiais. Que a gente deve fazer o usufruto, quer dizer, o bom uso daquilo que nos foi emprestado, que nos foi concedido ao longo de um período dessa existência. É por isso que Jesus trabalhou tanto para chamar a atenção dos discípulos, dos apóstolos e da multidão que o acompanhava naquela época, para que esses ensinamentos que ele passou há mais de 2000 anos continuassem conosco, porque os ensinamentos de Jesus, ensinamentos morais, eles são atemporais, eles cabem em qualquer época e são universais, eles cabem em qualquer lugar do planeta Terra e mesmo no universo, porque Jesus Cristo
é um espírito crístico. O espírito crístico é aquele que é governador espiritual de planetas e de galáxias. No caso de Jesus, é o nosso governador espiritual da Terra desde que ela foi criada há bilhões de anos. Então Jesus trabalha nas suas passagens para dizer assim: use de modo adequado os bens terrenos enquanto você estiver aqui encarnado. Porque ao desencarnar, você vai voltar para o mundo espiritual só com o saldo do que você tiver feito de bom ou de ruim. Se você consolou pessoas, se você ajudou, se você deu uma boa palavra, se você foi honesto, se você foi correto, se você foi ético, se você foi tolerante, se você foi perseverante, resiliente, cooperador, solidário. Ou não. Ah, mas o corpo é meu. É um corpo também temporário, feito para essa existência, enquanto durar essa existência física. Quando terminar a existência física, seja por uma doença, ou por um acidente, ou por qualquer causa que seja, aquele corpo ele vai ser devolvido à natureza. Ele pode ser cremado, e há cinzas espalhadas onde a gente quiser, ou guardadas pelas pessoas, até um momento em que elas também sejam jogadas fora, ou enterrado num cemitério, para que ele seja, ao longo do tempo, decomposto pela natureza. Então também nem o corpo nos pertence de fato, ele é um empréstimo que Deus, através das suas leis naturais, nos concedeu para que nós existíssemos enquanto encarnados durante um período de tempo. Nós continuaremos a existir depois de desencarnados, mas aí sem um corpo físico. E quando nós reencarnarmos novamente, nós teremos um novo corpo físico feito especificamente para a nova existência. É por isso que a gente sempre lembra que a ressurreição, no sentido de que haja a possibilidade de retornar a um corpo original já decomposto na natureza, não é possível cientificamente. É totalmente contrário às leis divinas. Quando se fala de ressurreição no sentido de ressurgir espiritualmente, de renovar-se espiritualmente, sim. Mas o correto é reencarnação, quer dizer, entrar na carne novamente, num corpo de carne feito especificamente para aquela nova existência. A cada nova existência, um novo período de aprendizado, uma nova busca, um novo caminho, uma renovação de hábitos, uma transformação de coisas que nós tínhamos feito errados em outras épocas, agora nós estamos nos esforçando para fazermos da melhor maneira possível. Quando fala também das provas da miséria, da riqueza e da miséria, a gente vê em O Livro dos Espíritos questões perguntando sobre isso. E Allan Kardec, como um bom perguntador, como um bom indagador, como um bom questionador, pergunta qual que é a mais difícil das provas? A pessoa que reencarna na miséria ou que reencarna na riqueza? E os Espíritos dizem, tanto uma quanto outra trazem dificuldades a serem superadas. Se você reencarna na miséria, você pode se rebelar contra a providência. Mas pode ser que tenha sido uma necessidade de aprendizado do Espírito, que em outras épocas teve acesso à riqueza, fez mau uso dela, corrompeu pessoas, não fez um uso adequado e, com isso, comprometeu a sua própria existência e de outras pessoas também. Talvez, em estado de espírito, essa própria pessoa tenha pedido para, numa nova encarnação, poder vir numa situação mais difícil, com dinheiro contado, com poucas facilidades, como dizemos aqui em Goiás, em Minas Gerais, com arreio, com cabresto ali puxado, né? Quando puxa o cavalo bem puxado ali pertinho do cabresto, para não ter facilidades, para não se corromper e não se perder novamente. Mas a riqueza também é uma prova, porque ela pode conduzir a todos os excessos e comprometer de novo a existência. Então a gente conversa muito com alguns amigos. Eu gostaria de ganhar na loteria. Aí a gente questiona, mas isso traria contribuições para você?
te faria uma pessoa melhor? Ah, não, a primeira coisa que eu faria seria parar de trabalhar e aproveitar a vida em locais paradisíacos, em ilhas desertas. Mas o que isso te acrescentaria como espírito imortal temporariamente reencarnado aqui para progredir? Talvez não acrescentaria. E por isso, provavelmente não venha. Porque há casos, tantas vezes as pessoas estavam na situação de ter pouco dinheiro e ao ganhar muito dinheiro, não saber administrar esse dinheiro e se perder. Ou pessoas inescrupulosas, ambiciosas, gananciosas se aproximarem dela para pegar esse dinheiro e às vezes até resultar num assassinato. Então veja que tanto a miséria quanto a riqueza trazem dificuldades para serem superadas, trazem provações a serem vencidas, a serem trabalhadas. Então a gente precisa estar atento a essas questões todas. E aí a gente lembra principalmente no exterior, mas no Brasil também tem pessoas que fazem isso, milionários que doam parte da fortuna para institutos de pesquisa, para universidades, para orfanatos, ou criam fundações ou associações para prestarem algum tipo de serviço à comunidade. É um bom uso do dinheiro, porque sabem que o tempo é passageiro, que nós reencarnamos para ficarmos aqui 10, 15, 20, 50, 100 anos. Mas um dia a nossa existência terminará, como termina de cada um de nós encarnados. Como espíritos imortais, não. Nós somos criados por Deus um dia, espíritos simples e ignorantes, com a possibilidade também de um dia chegarmos à perfeição moral e intelectual total. E para isso são necessárias inúmeras existências no corpo ao longo de bilhões de anos. E mesmo quando nós nos tornarmos espíritos puros, perfeitos, nós não deixaremos de trabalhar. Jesus deu essa dica, esse chamamento. Meu Pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Deus, como Criador, trabalha. E Jesus Cristo, como uma das suas criaturas, um Espírito perfeito e crístico, também trabalha. E por que nós não trabalharíamos? Por isso que se aboliu nas explicações espíritas de um céu onde havia só contemplação e ociosidade. Não, os bons espíritos, eles trabalham incessantemente pelo bem dos planetas, de cada um dos habitantes que vivem em cada um desses lugares. E a Terra, agora passando da categoria de expiações e provas para a categoria de mundo de regeneração, a gente tem algumas demandas que nós precisamos vencer agora, nesse momento. Estamos vivendo a pandemia do coronavírus com a Covid-19. Uma pandemia vem com objetivos específicos. Ela não vem sem ter um objetivo. No caso, são vários aprendizados que nós temos a vivenciar e que vão nos ajudar depois que a pandemia passar. Porque uma pandemia vem de tempos em tempos. A última pandemia foi a gripe espanhola, entre meados de 1918 e meados de 1920, ou seja, há mais de 100 anos. Ela se chamava gripe espanhola porque os espanhóis é que a divulgaram, fizeram que as demais pessoas soubessem dela, mas na verdade ela surgiu nos Estados Unidos e poderia se chamar gripe americana ou norte-americana. E dizimou parte da população da Terra, como o coronavírus, com a Covid-19, está fazendo atualmente. E aí temos aprendizados. Primeiro, com o coronavírus, nós tivemos que repensar as nossas existências. Lá em março do ano passado, nós tivemos que parar às pressas com tudo e nos recolher às nossas casas. Fizemos um caminho de volta. E nesse momento que nós nos recolhemos às nossas casas,
num primeiro distanciamento social, nós começamos parando todas as nossas atividades de maneira abrupta, à época, para repensarmos o que é essencial em nossas vidas. O que de fato nós viemos fazer aqui. O que é essencial e o que é supérfluo. Como que nós estamos dando atenção às pessoas mais próximas de nós? Um pai, uma mãe, um filho, um irmão. Como estão as nossas relações nesse núcleo familiar? Como está a nossa dedicação ao nosso trabalho profissional? Como está o nosso comprometimento com a nossa proposta religiosa, seja qualquer que ela seja? O que nós estamos fazendo, de fato, das nossas existências? Ali, no início da pandemia, nós fomos levados a essa reflexão. Porque, de repente, tudo parou. E mesmo depois, quando as coisas começaram a voltar, a gente ficou com esse sentimento. O que é essencial? E o que é dispensável? O que pode ficar para depois? Esse é um dos aprendizados. O outro aprendizado é com os desencarnes. Tantas pessoas, familiares, amigos, conhecidos, partindo diariamente, desencarnando em decorrência da Covid. Claro que se desencarna em função de outras coisas, mas no período de pandemia se desencarna mais em função daquele motivo. No caso agora nosso é o coronavírus com a Covid-19. Por que as pessoas estão indo? Porque uns vão e outros passam pela doença, às vezes com situação muito grave, e conseguem sobreviver. É porque era a hora da pessoa. Talvez um planejamento reencarnatório previa que se desencarnaria em determinada época da existência por uma doença. E houve um aproveitamento dessa doença, que é o coronavírus com a Covid-19, para se desencarnar. Mas como nós chegaremos no mundo espiritual? Chegaremos bem? Ou chegaremos com muitas demandas, muitas pendências para trás? Coisas que nós não resolvemos. E das pessoas que ficaram aqui, essas pessoas, em relação às pessoas que partiram, nós exercitamos o perdão? Doamos o perdão? Resolvemos questões que estavam paradas, às vezes há anos e anos, com essas pessoas? E aí também a gente trabalha a questão de que, num processo de transição planetária, que é o caso que a Terra está passando de categoria de mundo de expiações e provas, onde há mais predomínio do mal, para mundo de regeneração, onde haverá mais predomínio do bem, como é que nós estamos atuando em relação a essa vivência nossa, para que nós, quando desencarnarmos, cheguemos bem ao mundo espiritual? E aí é preciso dizer que nós não somos daqui, nós estamos temporariamente aqui. Nós viemos aqui para vivenciar algumas experiências e depois voltar. Então é preciso dizer, e reforçando, que nós somos seres espirituais vivendo temporariamente experiências corporais. Nós não somos seres corporais vivendo temporariamente experiências espirituais. Eu sou espírito temporariamente encarnado, temporariamente vivendo num corpo de carne. Daqui a um tempo, eu serei espírito desencarnado e continuarei a minha trajetória até que eu reencarne de novo, até que daqui a um tempo, bilhões e bilhões de anos talvez, eu me torne um espírito perfeito e puro. Lembrando que no processo de transição planetária, a população da Terra de encarnados fica acima da média, como tem ficado. Porque os espíritos reencarnam em massa. Alguns espíritos trevosos que vêm ter uma nova experiência, outros altamente intelectualizados, inteligentíssimos, mas ainda pouco moralizados, que reencarnam para ter uma nova oportunidade aqui, para passarem por um processo seletivo, se continuarão a reencarnar na Terra ou não. Por isso, vem uma pandemia também, para quando a população da Terra estiver um pouco acima da média,
vem o que se chama lá no Livro dos Espíritos, na parte da lei de destruição, de flagelos destruidores. Que vem uma doença e leva uma parte da população. Para regular a natureza, para a população da Terra não ficar acima da média. Mas a população da Terra fica acima da média quando há uma transição planetária, como está havendo agora. Que nesse processo de seleção de quais espíritos continuarão reencarnando por aqui e quais reencarnarão em outros lugares. Serão exilados? Não, serão convidados a irem continuar sua trajetória em outros locais, como aconteceram com outros planetas, que também vieram populações de outros planetas para a Terra há milhares de anos continuar sua trajetória aqui. Outra questão básica que a pandemia do coronavírus traz para nós: a força da oração. A própria palavra diz, é a ação da palavra. Quando nós tivemos que ir nos recolher às nossas casas, os centros espíritas tiveram que ser fechados temporariamente de forma presencial. Mas nós migramos imediatamente para o formato online. E vejam como Deus, Jesus Cristo e os bons espíritos são generosíssimos conosco. Uma pandemia vem no momento em que há um acesso à tecnologia, em que a gente pode fazer as nossas atividades de forma virtual. Cada um na sua casa, se protegendo, mas conectados em sentimentos, palavras e atos. Sentimentos, pensamentos, palavras e atos. Emitindo energia positiva. Quando eu estou gravando esse podcast para vocês, eu estou emprestando o meu conhecimento, mas principalmente a minha emoção, para tentar sensibilizar cada um de vocês que ouvirem, chegar ao coração de cada um de vocês, para que haja uma ressonância em cada um de vocês. E para que, de alguma forma, o que eu falar, trazendo os ensinamentos de Jesus explicados pelo Espiritismo, possa ter uma repercussão na sua vida prática, diária. Então eu me dou em conhecimento e em energia boa, vibrando positivamente para que isso alcance alguma pessoa de alguma forma. Na verdade, eu sou um instrumento. O importante é a mensagem que vem de Jesus Cristo explicada pelo Espiritismo. Aquele que é instrumento, ele é um instrumento. É como se fosse um carteiro. Passa a mensagem adiante. O que cada um vai fazer com a mensagem é uma questão individual, que a gente deseja que haja uma transformação no bem. Então essa conexão espiritual, ela continuou, porque os centros espíritas estão fazendo suas atividades. As palestras nas reuniões públicas, sejam gravadas ou em live, os passes virtuais, que na verdade são vibrações ou irradiações à distância. A gente está vibrando para uma pessoa que pode estar no Japão, mas a conexão de energia entre nós através do planeta chega até ela. A gente também faz as aulas de evangelização das crianças e dos jovens, os estudos, o culto do Evangelho no Lar, que atualmente se chama só Evangelho no Lar, tudo de forma virtual, mantendo apenas para questões práticas as ações de assistência e promoção social, como distribuição de cestas básicas, ou de kits de alimentos, roupas, remédios, entregando às pessoas junto com uma mensagem, um carinho, uma atenção. Que isso é feito de forma presencial, com poucas pessoas. Os centros espíritas não fecharam, eles mudaram de lugar. O prédio físico está fechado, mas não está sem atividades. As atividades continuam de forma virtual. E aí a gente lembra uma fala de Maria do Rosário, a orientadora espiritual da nossa amiga Eulália Bueno, espírita que mora em São Vicente e dirige um centro espírita em Santos, litoral de São Paulo. Maria do Rosário disse para Eulália que há um motivo para os centros espíritas estarem fechados presencialmente. É que, aproveitando esse momento de recolhimento que nós tivemos que fazer para as nossas casas,
Os ambientes espirituais das casas religiosas, incluindo os centros espíritas, foram transformados no mundo espiritual em hospitais de campanha para receberem os desencarnados de Covid-19. E que, para receber esses desencarnados de Covid-19, que precisam de atenção, de encaminhamento, a nossa energia de encarnado, se estivéssemos lá no centro espírita, poderia comprometer o trabalho que eles estavam e estão fazendo para receber essas pessoas no mundo espiritual. Quando a gente ouviu essa explicação, foi bastante interessante, porque se existe hospital de campanha aqui entre nós encarnados para atender as pessoas que estão doentes de Covid-19 e que provavelmente vão desencarnar uma parte delas em decorrência da doença, por que no mundo espiritual não ter hospitais de campanha para receber esses espíritos que desencarnam? E aí de novo volta a força da oração. Nós encarnados estamos orando positivamente para que esse trabalho aconteça da melhor maneira possível. A gente vê isso no livro Nosso Lar e principalmente no filme Nosso Lar, em que durante o período da Segunda Guerra Mundial, as orações das pessoas na Terra ajudavam os espíritos do mundo espiritual a socorrerem os espíritos que estavam desencarnando e aquelas famílias que passavam por sofrimento. Então a mensagem do Espiritismo ela é esclarecedora e consoladora, sendo acolhedora e trazendo esperança aos corações aflitos. Dizer às pessoas que nós estamos temporariamente de passagem e que aquele familiar que desencarnou por Covid-19 vai continuar a sua existência. E trabalhar essa questão também de trabalhar a aceitação de coisas que nós não podemos modificar. E para a gente caminhar para o nosso encerramento, falando desse desprendimento dos bens terrenos e da verdadeira propriedade que nós temos, que é o nosso patrimônio de boas ou de más ações, lembrar uma fala de Ana Teresa Camaz Millet, palestrante espírita do Rio de Janeiro, que falou conosco no encontro virtual nosso aqui no sul de Goiás, no dia 24 de abril, a cores, Confraternização Regional de Entidades Espíritas, que esteve na 38ª edição. Ana Teresa passou por uma experiência recentemente da desencarnação de um dos filhos. Não foi por Covid. E nós perguntamos, Ana Teresa, você que passou pela experiência da morte de um filho, o que você diria para as pessoas que estão passando nesse momento da Covid-19 pela experiência de desencarnações de parentes também, inclusive filhos? A resposta de Ana Teresa: permita-se enlutar. Permita-se viver a dor. Permita-se chorar sem desespero. Permita-se saber que alguém muito querido partiu. Viva esse momento e ore, porque ele vai passar. Apesar que a cicatriz, a dor vai ficar ali, mas você vai aprender a conviver. Não negue o fato, não diga que é assim mesmo. Viva aquele momento. Viva o luto como uma necessidade para você seguir adiante. E agradeça a Deus e aos bons espíritos pelo tempo que você pôde conviver com aquela pessoa, de ter compartilhado com ela tantas experiências, tantos aprendizados, bons ou maus. E vá aprendendo a seguir adiante. Essa mensagem a gente tem que enviar a todos esses corações doloridos, sofridos, de tantas pessoas que às vezes não têm acesso ao esclarecimento espiritual, e dizer que a vida continua no mundo de lá, em um outro plano, em outra esfera, em outro nível de vínculo, que daqui a um tempo nós iremos para lá. Talvez quando nós formos, aquele familiar talvez já tenha até reencarnado, ou ido para outras esferas, mas nós estamos conectados. E aí tem uma parte em O Livro dos Espíritos que diz sobre os anjos de guarda, que o anjo de guarda nosso, ele é um espírito superior a nós, porque ele vai nos monitorar, nos acompanhar.
E muitas vezes o anjo de guarda nosso nem está aqui na Terra, ele está em outra esfera. Mas ele está ligado a nós pelo sentimento e pelo pensamento. Então nós estamos ligados uns aos outros pelo pensamento e pelo sentimento. E por isso nós estamos aqui nessa terra temporariamente. Para a gente encerrar, lembrando a mensagem que Maria Santíssima enviou a Chico Xavier, no momento de dificuldade, via Emmanuel. Isso também passa. Tudo passa. Tudo na terra passa. Só o que vem do céu permanecerá, como diz Meimei em uma outra mensagem. Que Deus e os bons espíritos nos amparem, protejam, fortaleçam e abençoem hoje e sempre. E que Jesus, nosso governador espiritual, nosso irmão maior, o nosso mestre, o nosso modelo e guia, continue essa trajetória conosco, reverberando dentro de nós, trazendo ressonâncias dentro de nós dos seus ensinamentos. Gratidão, muita paz a todos e a todas. Mestre Senhor Jesus, ao nos colocarmos novamente em contato com as vibrações do Teu amor, através do Teu Evangelho e da doutrina espírita, novamente nos reconhecemos, Senhor, como doentes da alma, necessitados do Teu amor. E embora a nossa pouca fé e nossas atitudes dúbias e titubeantes, contamos com a Tua misericórdia e com o divino amparo, pois que sabemos, jamais nos abandona. Em nome do Altíssimo e de Deus, sempre está ao nosso lado, renovando as oportunidades, amparando-nos e nos amando profundamente. Por isso, Jesus, estamos aqui reunidos, reconhecendo tantas dificuldades exteriores e interiores, mas confiando um tantinho mais nos Teus emissários divinos, no Teu amor que não nos abandona, pois que sabemos que o transcorrer do tempo, divino remédio, é capaz de acalmar os nossos corações, mudar nossas perspectivas, alterar nossas disposições. Ajuda-nos, Jesus, para que através do esforço por realizarmos o que for de melhor, o que conseguirmos de melhor, possamos nos colocar mais sintonizados contigo e com o Teu amor. Ajuda-nos a reconhecer quanto ainda temos a caminhar pela estrada da vida, mas ajuda-nos a lembrar sempre que não estamos sozinhos. Contamos com o Teu divino amparo a nos fortalecer, a nos estimular e inspirar, tanto nos momentos de alegria, quanto nos momentos de dificuldade e de aprendizado. Que a Tua luz, mestre amigo, continue conosco e sensibilize-nos a alma para sentir-te mais perto em todos os instantes. Que assim seja.